Olá, meus queridos alunos. Então, nós vamos trabalhar de uma forma particular os complexos regionais brasileiros. E quando a gente fala em complexos regionais, eu quero lembrá-los que existe uma diversidade de classificação regional. Existe a classificação das regiões homogêneas, as macro-regiões homogêneas do IBGE, isso que divide, organiza o nosso país por um critério praticamente fisiográfico, por um critério natural. Então, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Então, são as macro-regiões homogêneas do IBGE. E essa divisão, ela é dinâmica, ela muda no decorrer do tempo. Já existem várias propostas de fragmentação de estados, ou seja, de criação de novas unidades federativas, como o oeste da Bahia sendo transformado no estado do São Francisco. Existe um mapa que eu acho muito bom, que maravilhosa a ideia do professor Milton Santos, que é um mapa que recebe um título, um mapa técnico-científico informacional, os 4 Brasis. O diferente neste mapa é que você constata que o sul e o sudeste estão como região concentrada. É fácil, os 4 Brasis. E tem um outro mapa dos complexos geoeconômicos, que é aquele que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Hoje, nós vamos ter o primeiro momento de entender a Amazônia. Só que eu vou começar focando, dando ênfase nas potencialidades ambientais dessa grande região que nós chamamos a Amazônia brasileira, a Amazônia legal, que difere, que contrasta com a Amazônia real ou internacional. Então, lembrar que nós estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar as paisagens brasileiras, e eu sempre digo o seguinte, que quando a gente trabalha paisagens, quando trabalha as características regionais, conjunto de aspectos físicos predominantes em uma determinada área, eu tenho que sempre lembrar qual é a potencialidade, eu tenho que analisar qual o potencial econômico, qual a fragilidade ambiental dessa região. Então, nós vamos começar trabalhando a Amazônia, a grande floresta, a região equatorial amazônica. E eu trouxe esse mapa temático da distribuição geográfica mundial, vocês estão vendo, de florestas similares à Amazônia, que é o nosso campo de estudo. Lembram? Complexo geoeconômico da década de 60, professor Pinchas, Pedro Pinchas, lá da USP, que organizou essa divisão. E aqui eu estou lembrando que na mesma latitude, aqui o cinturão equatorial, as baixas latitudes, eu vou encontrar uma paisagem similar na África, o centro-oeste da África, e aqui também na Indonésia. Então, é nesse cinturão equatorial, em verde, essa cor verde, ela identifica as florestas equatoriais, as selvas mais emaranhadas aí. E aqui é bom entender que essa condição, quando a gente está estudando apenas agora, a gente vai dar uma ênfase maior à Amazônia, mas que depois a gente vai ver o Nordeste e o Centro-Sul. E a Amazônia, a floresta amazônica, ela vai extrapolar a região norte da divisão do IBGE. Não é isso? Vejam que ela chega ao Mato Grosso e ao Maranhão. E aqui, olha a diversidade do que nós chamamos de Centro-Sul. Cerrado, bioma pantaneiro, bioma da Mata Atlântica e ali das pradarias, os campos sulinos, bioma dos Pampas.
Este mapa que parece uma pintura, vocês não acham? Parece uma pintura, mosaico de cores. Eu tenho o mapa dos biomas, os biomas da Terra. Então aqui no extremo norte, você lembra qual é o bioma que nós temos no extremo norte, nas terras mais setentrionais do planeta? A tundra, que é uma formação herbácea, que é uma formação rasteira. Então tem uma tundra, a taiga, tem florestas temperadas, mas o nosso foco vai ser exatamente a área em verde. Esse verde aqui, mais escuro, das florestas equatoriais. E aqui eu vou colocar uma diversidade de climograma. Não vai dar para você ver com calma todos agora, mas pelo menos fica a lição. No Brasil, nós temos um país marcado por climas quentes. Se a paisagem muda, é porque muda o comportamento pluviométrico. O fator térmico, temperaturas médias elevadas, predomina em mais de 90% do nosso território, o que fará com que as paisagens sejam bem distintas, exatamente o comportamento das chuvas. Em algumas regiões, como no equatorial, olha, chove o ano inteiro. No clima tropical, aqui no Cerrado, eu tenho parte do ano seco. O inverno é seco. No semiárido, eu tenho um clima com insuficiência pluviométrica. Olha só que legal. É isso que eu quero que você anota. Sim, você pegou caneta, pegou papel, toda aula, a gente tem que roteirizar. Não adianta ficar, mas depois eu volto, eu assisto de novo. Não. Roteiriza. Cria depois um mapa mental. Organiza cada etapa. Então, essa parte aqui é sobre as características da floresta amazônica. Coloca aí. Características principais das matas amazônicas. E antes de falarmos essas características, eu quero que você olhe bem essa imagem. Essa característica de drenagem. Você lembra o nome? Lembrou? Como é que eu chamo um rio que desenvolve-se, que corre sobre uma planície e que ele vai construindo curvas? Como é mesmo? Meandros. Este rio é um rio meandrante, porque ele apresenta, olha, essas curvas. Os meandros são exclusivos de áreas de planície. Então, a planície do rio Amazonas, que compreende cerca de 5% apenas da área total, é uma planície ribeirinha, o rio Amazonas. O rio Amazonas, gente, é incrível, porque é o rio mais extenso do mundo. Porque é o rio mais caudaloso, é o rio que tem o maior volume d'água. E é um rio que periodicamente inunda a sua planície, fertilizando-a com os sedimentos chamados aluviões. Então, olha que legal, a planície do rio Amazonas, ela é pequena área, mas apenas aí nós vamos encontrar solos naturalmente férteis. Lembram que eu disse para vocês pegarem caneta, papel, escrevam. Primeira característica das matas amazônicas é uma mata latifoliada. Então, predominam folhas largas, são grandes, são folhas largas devido à grande pluviosidade. Eu tenho uma floresta higrófila, eu tenho uma floresta ombrófila, formadora de chuvas. Daí o nome, lembram que o fenômeno dos rios voadores, esse é um tema que vocês vão ver muito eu falar, fenômeno dos rios voadores, que ocorre devido à incrível evapotranspiração das matas e dos rios amazônicos. Então, a primeira característica, latifoliada. Segunda característica,
heterogênea, biodiversa. É uma floresta biodiversa. É uma floresta onde as plantas adaptam-se à elevada umidade. Ela é higrófila. É uma floresta densa, fechada. As árvores são muito próximas umas das outras. É uma floresta sempre verde. Há uma renovação foliar constante na Amazônia. Olha o que eu vou ler agora. Ler, que é muito importante isso. A floresta amazônica representa, escreve isso, a maior fonte continental de vapor d'água para a atmosfera. E aproximadamente 57% de todas as chuvas se originam nas matas, o que explica a denominação florestas ombrófilas, formadoras de chuvas. Eu vou ler de novo. A maior fonte continental de vapor d'água para a atmosfera. Na atmosfera amazônica, eu tenho literalmente mais água do que em superfície. Daí o nome dessas correntes de ventos carregados de umidade de fenômeno dos rios voadores, que é um fenômeno climático. Esta Amazônia, ela é muito generosa. Ela forma nuvens de chuvas e distribui essas chuvas em boa parte da América do Sul. Então, por exemplo, tá faltando água lá no Sudeste, muitas vezes menos chuvas no Sudeste é já devido, ou a gente pode projetar isso ao desmatamento amazônico. A floresta é muito desmatada. A floresta amazônica, ela tem cerca de 18 a 20% da sua área desmatada. Então, vamos colocar que 80% da floresta encontra-se mantida, preservada, né? Isso tá lá. Nós derrubamos 18 a 20%. Então, é a maior floresta tropical úmida, contínua e preservada. Quando eu comparo com as outras florestas, por exemplo, a Mata Atlântica, vocês sabiam que a Mata Atlântica tem mais de 90% da sua área já destruída? Olha que incrível. A Mata Atlântica tem mais de 90% da área destruída, enquanto a Amazônia tem cerca de 20% da área devastada. E aqui eu quero que vocês aprendam sobre a estratificação amazônica. Olha só, eu tenho matas de terras firmes que ficam nas áreas de planaltos. Eu tenho as matas de várzeas que ficam nas áreas de planícies, olha aqui, e as matas de igapó que ficam nas regiões do leito dos rios. Amália, então você está colocando que a floresta amazônica, na verdade, são florestas. A ileia amazônica, ela é muito, mas muito estratificada. E essa estratificação, que são diferentes portes arbóreos de árvores, é decorrente das diferenças de relevo. Qual é mesmo o relevo que predomina na Amazônia? Lembrou? Sim, o relevo predominante, depressões. Depressões desenvolvidas em terrenos sedimentares, a depressão marginal. Então, mas eu pensei que fossem planícies. Não, a planície amazônica, onde nós encontramos as matas de várzeas, são matas ribeirinhas. É uma mata ripária, uma mata que acompanha o leito, acompanha o curso do rio. Lá no Cerrado a gente chama de floresta galeria. E aqui, mata de várzea. Então, preservando a floresta, eu preservo os solos, porque se eu tiro a floresta, o impacto das águas das chuvas sobre esse solo, que já é pobre, o solo é muito, muito pobre, os solos amazônicos, porque são bastante lixiviados. Gente, se eu retiro a vegetação nas áreas,
onde nós plantamos aí a soja, onde nós derrubamos para cultivar pastagens, o que vai ocorrer? Forte erosão nos solos e assoreamento nos rios amazônicos. Então, lembrar isso, a preservação das matas preserva as águas e preserva os solos. E nesta imagem, eu tenho exatamente os estratos vegetacionais, é o perfil. As matas são protegidas, são aquelas que estão em platôs, planaltos, quer sejam planaltos cristalinos ou sedimentares. A mata de várzea, periodicamente inundada, e a mata de igapó, esta fica na maior parte do ano submersa. E aqui eu tenho o desenvolvimento dos solos amazônicos, são solos bem profundos, muito desenvolvidos, porque predominam o intemperismo químico, não é isso? E aqui é a serrapilheira. Então, nessa região, essas folhas, esses frutos, rapidamente são decompostos. A matéria orgânica é formada aí devido à intensa ação dos decompositores, um ambiente com muito calor e com muita umidade. E lembrar que nós temos um processo chamado, que é um problema ambiental, chamado de savanização, que fica exatamente nessa área aqui, que está delimitada nessa cor azul, que é o arco do fogo, é o arco do povoamento intensivo. A Amazônia é uma região predominantemente, a área toda urbana. Ela tem a menor concentração populacional do Brasil, porém, a média de crescimento, o ritmo de crescimento populacional, o aumento da população é superior à média brasileira. Então, é uma fronteira, gente, é uma fronteira demográfica, porque é uma fronteira econômica. Tem grandes investimentos aqui nessa região da Amazônia. Lembrar que o Brasil vive uma fase de desindustrialização. E se há uma desindustrialização, se nós temos uma desmetropolização, as cidades que mais crescem, inclusive na Amazônia, são as cidades médias, são cidades de porte médio. E aí o agronegócio vem impulsionando muito. Essa é a área de povoamento intensivo na Amazônia. Esta é uma área que nós chamamos o arco do desflorestamento, o arco do fogo. Aqui em vermelho é exatamente o que a gente chama de Amazônia, complexo regional da Amazônia, com todas as suas características. E lembram que eu já tinha colocado em outra aula um termo assim, a Amazônia Azul, que é uma analogia devido à grande área ocupada pela zona marítima econômica exclusiva do Brasil. A biodiversidade é a grande área da nossa plataforma continental. Ok? Então, concluímos essa nossa primeira área, que é a região complexo geoeconômico da Amazônia. Lembrar que essa é uma área que tem um grande espaço, a maior área, quase 60% do espaço brasileiro, porém com a menor população absoluta, com a menor população relativa à mais baixa densidade demográfica, porém o ritmo de crescimento populacional vem aumentando. Então, eu já tenho uma área predominantemente de caráter urbano e com grandes desafios. Os desafios são exatamente esses, de gerar crescimento econômico, não é isso? De gerar uma exploração econômico, mas preservando esse patrimônio genético, esse patrimônio hídrico, as grandes riquezas do subsolo da Amazônia. Nós temos aí muitos terrenos cristalinos, ricos em minério de ferro, como Carajás. Nós temos o estado do Amazonas com exploração de gás natural. Nós temos área de petróleo de ótima qualidade nessa região. Aqui, então, é uma área muito complexa, é uma área
onde a gente tem um grande interesse hoje do agronegócio, que existem muitos problemas ligados às reservas indígenas. Nisso, então, como é que vivem as nações indígenas aí da nossa Amazônia? Então, eu tenho uma área de conflitos de terra, uma área onde há muitas zonas de tensão, como o extremo norte do Tocantins, que nós chamamos o Bico do Papagaio, muitos conflitos fundiários. É uma região de terras griladas, que são terras com títulos falsos. Então, existem muitos conflitos, choques de interesses, a biopirataria, né? Isso, o contrabando não só de animais, de vegetais, mas também de minerais, né? Isso, a exploração mineral, a exploração madeireira dessa nossa Amazônia, da nossa incrível nação amazônica. Até a próxima aula, onde nós vamos trabalhar com muita ênfase as caatingas, o Nordeste brasileiro, dando ênfase às características específicas das caatingas. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre a incrível Amazônia brasileira. Um grande beijo.